Mas antes de iniciar, eu quero me apresentar. Eu me chamo Cássio Cavalcante, sou advogado especializado em direito de família e tudo que você precisa saber sobre guarda, pensão alimentícia e alienação parental, você está falando com o advogado certo. Paulo, então a gente vai resumidamente falar hoje para todas vocês. Mãe, como não perder seu filho? Porque esse tema, que muita mãe acha que o meu filho mora comigo, já tem a guarda, mas eu pergunto, será mesmo? Será que só o fato da criança morar com você, mãe, já garante a guarda? Se você ainda não me conhece, como eu mencionei para você, meu nome é Cássio Cavalcante, sou advogado especializado em direito de família, tá? E a gente utiliza as redes sociais como meio de conexão com as mães. Se você der um Google no meu nome lá, ó, Cássio Cavalcante Advogado, você vai encontrar o meu escritório. Eu sou aqui de Belém do Pará, tá? E atendo todo o Brasil. Eu atendo Belém, Ananindeua, região metropolitana, Santarém, Marabá, toda a região nordeste do, tá? A gente atua. E aqui é o meu perfil, tá? Do Instagram. A gente já está com 21 mil mães que nos acompanham todos os dias. A gente sempre faz vários posts lá, faz live lá no Instagram. Tem um tempinho que a gente não faz live lá, mas a gente sempre tem muita live salva lá que ajuda as mães com o conteúdo que a gente produz. E o TikTok também, que a gente está chegando lá a 10 mil mães que nos acompanham todos os dias. Tá? Então, a gente é referência nesse assunto, a gente é especialista em direito de família e a gente está aqui para conversar com vocês. Tá? Falando mais um pouquinho, esses aqui são os estados que a gente já atua. Hoje, o meu escritório está localizado em 17 estados, tá? Do território nacional, Amazonas, Pará, Amapá, região Nordeste, Centro-Oeste, Sudoeste. Tá? Então, a gente atende todo o Brasil, tá? De forma online, acompanhamento de processo. Se vocês derem um Google lá no meu nome, Cássio Cavalcante Advogado, vocês vão encontrar todos os depoimentos das minhas clientes, de mães que já passaram aqui pelo escritório com a gente, de mães que estão com um processo em andamento, tá? Vocês vão poder lá verificar que o nosso trabalho, de fato, ele é sério e comprometido em devolver a sua paz. E eu sei, né, que quando a gente fala de mãe, a gente sabe que é uma realidade muito grande na dificuldade de criação dos filhos, principalmente quando você sofre com a ausência de um pai que não assume sua responsabilidade, não paga pensão, paga o valor que acha que é certo, paga quando quer e da forma que ele acredita que tem que ser pago. Né? Tem muito pai que acha que com 200, 300 reais vai durar um mês inteiro e que a mãe muitas vezes vai gastar aquele dinheiro com cabelo, com a unha, né? Vai viajar, vai para Dubai, como eu sempre falo aqui até com algumas clientes de forma irônica, tá? É claro que a gente sabe que 200, 300 reais não dá para nada e essa conta nunca fecha, mas preciso te dizer que você não está sozinha. No Brasil hoje, nós temos mais de 11 milhões de mães brasileiras que criam seus filhos sozinhos. E eu sei que a grande dificuldade, a dificuldade é muito grande, mas uma das coisas que eu pergunto, não adianta receber a pensão se você não tem a guarda da tua criança. Por quê? Por que será, doutor? Não adianta, se eu recebo a pensão, mas eu não tenho a guarda, a criança já mora comigo, isso não significa dizer que eu tenho a guarda, a gente vai abordar tudo isso aqui com vocês agora. Mas, para a gente começar a entender esse cenário, o que é guarda? A guarda é a responsabilidade, tá, que a mãe e o coisa, tá, o genitor, tem em educar, amar, proteger em documento. Doutor, que documento é esse? Tá? Quando você registra a tua criança, vai lá, coloca o seu nome, o nome do pai, o único documento que tem ali que comprova que essa guarda, esse documento é seu, tá? Perdão, é a certidão de nascimento da criança. Então, esse documento é quem garante ali que o pai e a mãe são responsáveis pela criança. Mas o que acontece em muitos dos casos? A vida é dinâmica, a mãe se separa do pai, ou às vezes decide não ali ter um relacionamento mais com o pai. Tive um filho, foi uma gravidez que não foi planejada, aconteceu, foi um namoro eventual, e a gravidez surgiu, meu filho surgiu, doutor. Amo meu filho, mas decidi não morar com o pai. Ele já mora comigo, eu preciso oficializar a guarda? Sim. Por quê? Enquanto você não tiver uma decisão judicial, uma ordem judicial dizendo que a guarda é da Maria, um exemplo, tá? Seja compartilhada ou unilateral, os direitos são iguais. Esse pai pode pegar a criança, levar para casa dele e decidir não te devolver mais. E acreditem em vocês ou não, eu recebo casos aqui diariamente, já atendi mais de 100 casos, né, como eu mostrei para vocês os estados que a gente atua, sobre guarda de filhos, e pasmem vocês, o pai não comete sequestro, não comete nenhum crime. Por quê? Os direitos são iguais. Está lá na certidão da criança, ele é pai. Pai não comete sequestro, a não ser que ele ofereça risco à integridade física desse filho. Como assim, doutor? Utilize da questão de maus tratos ou, Deus o livre, abuse sexualmente do teu filho. Tá? Então, assim, são casos extremos que você deve se respaldar. Então, essa guarda, ela é definida por meio de um documento. Então, para você comprovar, imagine que você está ali, mora na tua casa, você e seu filho, nesta aqui, tá? Nesta bola, para que você exteriorize para o mundo exterior, fora dessa caixinha, fora dessa bola, que você tenha guarda do teu filho ou da tua filha, você vai precisar de um documento judicial. Doutor, mas a criança já mora comigo. Isso não te garante nada. O pai pode ir a hora que ele quiser na tua casa, pode te pedir relatórios diários, fotos, vídeos,
tá? E você não tem como impedir. Ah, doutor, se ele for lá na justiça e alegar alienação parental, eu posso perder a minha criança? Sim, porque eu recebo casos diariamente aqui de pais que chegam lá na justiça chorando, tá? Dizendo que é um bom pai, mas o juiz não sabe que ele não paga pensão e que ele é irresponsável. Só aparece no final de semana e quando aparece. Mas, para prejudicar a mãe, ele acha que tem esse direito, que tem esse dever, e aí ele vai lá e pede a guarda na justiça, diz que você está alienando a criança a dizer que, de repente, você está no outro relacionamento que o padrasto é pai, está dizendo que você está fazendo a cabeça da criança para não ir para a casa dele, enquanto, na verdade, a criança tá, não quer ir para a casa do pai, em razão dele não ter o contato com o filho, não estreitar uma relação de amor, de carinho, né? De laços, não só o laço sanguíneo, mas de afeto. Tá? Então, isso acontece diariamente. Me contem aqui nos comentários se eu estou certo ou estou errado. Se você não está passando por esse tipo de caso, ou se de repente você já não viu casos assim. Tá? Então, de uma maneira geral, guarda para que vocês consigam entender, não é só a criança morar com a mãe. Essa guarda nós chamamos de guarda de fato. Eu preciso judicializar, tá? Ir lá na justiça, seja através de um advogado particular, ir lá dizer, juiz, me separei do coiso, tem tanto tempo, ou eu não decidi morar com o coiso após a minha gravidez. Quero a guarda da minha filha, seja compartilhado unilateral, e quero fazer um plano de convivência, uma agenda de pais separados, para evitar que ele me acuse de alienação parental. É dessa forma que você deve proceder para ter a guarda oficializada. Tudo bem? Mas vamos continuar. É muita informação que a gente vai esmiuçar para você que está nos assistindo. E agora, doutor, você já falou aí de guarda, mas por onde começar? O que eu devo fazer? Primeiro passo é não ser amiga do pai e acreditar que ele nunca vai fazer nada para te atacar. Por que eu falo isso? Porque eu sei que muitas vezes as mães, elas tentam fazer aquele famoso jeitinho brasileiro. Ah, doutor, ele sumiu, a gente separou, ele disse que vai pagar R$ 300 de pensão, tá bom, e ele vai ficando por isso mesmo. Mas o que acontece? Quando você começa a cobrar aquela pensão que ele deposita dia 5 ou dia 10 para ele paga dia 15, paga dia 20, chega no dia, ele não paga a pensão, não paga os R$ 300, paga lá 150 e você diz, ó, o menino tá precisando disso, disso, disso. Ah, tu quer luxar com o meu dinheiro, tu quer que eu te sustente, tu quer que eu banque teus luxos? Ele vai começar a criar situações para não pagar a pensão. Ainda vai dizer a seguinte frase: se tu for na justiça, eu vou pagar menos pensão e vou tirar a criança de você, porque tu não trabalhas, porque tu não tem condições, ou porque muitas das vezes a mãe trabalha lá fora diariamente e deixa as crianças muitas vezes com os avós ou com uma babá. Tu não tem condições de criar essa criança. Quem vai criar ela sou eu. Tá? E aí, esse acordo de boca faz a mãe viver um pesadelo, uma prisão. Que pesadelo é esse, doutor? Que prisão é essa? O ciclo de ameaças e humilhações. Todo tempo você cobra uma coisa, o pai te ameaça em tirar a criança de você, diz que se você for para a justiça, ele vai pagar um valor de pensão e você vai vivendo isso ali. E isso vai, o que abalando você psicologicamente. Eu recebo isso diariamente, mães que passam por problemas psicológicos, sofrem ansiedade, depressão, porque não aguenta mais. A gente sabe que a maternidade, ela cansa, ela traz um peso para a mulher muito maior do que para o homem, tá? Porque tem muito homem que não entende o que é ser pai de fato. Eu não estou falando apenas de colocar ali o nome na certidão, mas sim em dividir as responsabilidades com a mãe, tá? Então, é muito importante não ser amiga do pai. Por quê? Se você se separou, ou se você decidiu não conviver por qualquer situação, de uma coisa eu tenho certeza, você não confiava nesse pai, desse homem. E aí você vai confiar ao ponto de celebrar um acordo de boca com ele, de entregar a tua criança voluntariamente para que ele leve o filho para um final de semana na casa dele, sim, que ele realmente não vai fazer nada. Você confia a esse ponto de entregar o teu filho, o teu maior bem, onde está ali depositado o teu maior amor, que você gerou, carregou 9 meses na barriga para esse homem, para esse pai. Tá? Então, o primeiro passo é não celebrar um acordo de boca. Quando eu falo não ser amiga, não significa dizer que você não vai respeitar, você não vai ter uma relação respeitosa. Eu sei que muitas vezes tem pais que nem merecem isso, mas é não celebrar um acordo de boca com esse pai. É de deixar tudo judicializado, tudo como falam, né, os antigos, tudo no papel. E agora eu quero compartilhar com vocês um caso exatamente do que aconteceu com vocês, tá? No Acre, influenciadora digital tenta recuperar a guarda do filho que está em São Paulo há 10 meses com o pai. Ludmila Cavalcante e o pai da criança acertaram que a menina ficaria no interior de São Paulo só até ela ter a segunda filha. Quando solicitou a volta da filha, a mãe descobriu que o pai tinha dado entrada na guarda provisória e que ela não iria mais voltar. Olha só o prejuízo de acordo de boca. Imagina o sentimento de impotência que essa mãe ficou. Imagina você deixar o teu filho ir para casa do pai no final de semana e na segunda-feira o teu telefone tocar, no domingo à noite, dizer assim, ó, teu filho não vai mais voltar, ele vai ficar morando aqui comigo.
Você já imaginou isso acontecer? Isso acontece, gente. Mas, doutor, como assim? Como é que a justiça vai dar a guarda para o pai? Gente, juiz não tem bola de cristal. Eu sempre digo para todas as minhas clientes, para as mães que participam de atendimento comigo, em live, em post, juiz não tem bola de cristal. Ele não sabe da tua vida, ele não sabe da tua história, ele não sabe que o pai é responsável, não sabe que o pai muitas das vezes cometeu violência doméstica contra você, seja física ou psicológica. O juiz, ele é convencido com provas dentro de um processo. E existem várias formas do pai, de advogados que advogam para os pais, tentar manipular o convencimento do juiz. Tá? Já vi casos em que o pai pegou a criança no final de semana, vestiu o filho com uniforme escolar, foi na porta da escola como se estivesse levando a criança para a escola, dizendo: ó, o meu filho já mora aqui comigo. Eu já tenho. Lembra que eu falei lá atrás da guarda de fato? Ele já mora comigo aqui há 2 anos. A mãe trabalha muito, foi lá, mudou para uma outra cidade, ou ela mora tantos e não vem ver o filho. Doutor, mas como é que é? O juiz é convencido. É claro que, no final, dá para reverter esse processo? Dá, mas que você passe 30, 90 dias, 120 dias, 1 ano, e aqui, como está explícito, há 10 meses com o pai, olha o sentimento de impotência e olha o tempo, o prejuízo emocional que você e a sua filha ou seu filho sofreu. Olha a ruptura de um laço. Imagina aqui a Ludmilla, uma menina com meses de vida, sem poder estar no braço da sua mãe. Olha o sentimento. Tudo por conta do quê? De acreditar o quê? Na palavra do pai. Tudo por querer celebrar um acordo de boca, como eu falei lá atrás. Tudo por querer ser amiga do pai. Ah, vamos resolver, nós somos adultos, somos maduros. Somos adultos, somos maduros, independente das circunstâncias, decidimos não conviver mais, mas é bonitão. Eu vou judicializar. Vai estar escrito documentalmente aqui que a minha filha, o meu filho vai ficar morando comigo. Você vai ter o seu direito de convivência. Sim, pegar finais de semana alternados, férias escolares, festas de fim de anos, aí intercalados, mas a guarda é mínima, você vai pagar o valor X de pensão. Somos adultos, somos maduros, mas palavras o vento leva. Documento é documento. Essa é a melhor segurança que uma mãe pode ter. Tá? Então pensem nisso, gente. Vamos continuar aqui. E uma das coisas que eu sempre. As mães sempre me questionam quando eu falo isso, mas doutor, a mãe não tem preferência? A mãe não sempre fica com a guarda? Não. Isso desde 2002, tá? Isso se vocês pesquisarem essas notícias que vocês vão encontrar, tá, gente? Todos esses recortes de jornais que eu trouxe para vocês aqui, inclusive o da Ludmilla Cavalcante, vocês podem pesquisar a Ludmilla lá no Instagram, tá? Ela fala exatamente tudo que ela tem passado, tudo que ela tem vivenciado esses anos. A família aqui, tá? Mulher perde a preferência pela guarda de filhos. Folha de São Paulo. Doutor, desde quando a mulher perdeu essa preferência em ter a guarda dos filhos? Desde 2002. Nós estamos falando em mais de 20 anos que a mulher, perdeu a preferência em ter a guarda dos filhos. Doutor, eu não sabia. Pois é. A desinformação, ela leva muitas das vezes as mães a ter entendimentos errados, tá? E que muitas das vezes causam prejuízo. Tá? O Código Civil de 2002, nós tínhamos antigamente aí, a gente vai falar um pouco de juridiquês, eu não gosto de falar muito, tá? Mas para que vocês possam me entender, nós tínhamos antigamente o Código Civil de 1916, que era o que norteava o que era guarda, o que era pensão, o que inclusive tinha lá previsto o crime de adultério, a mulher não podia trair o seu marido, que era considerado como crime, era considerado como patrimônio do homem. E aí nós tivemos essa ruptura, essa lei passou, né, foi revogada e veio o novo Código Civil em 2002, que trouxe consigo aí essa perca da preferência da mãe em ter a guarda dos seus filhos. Por quê? Os direitos são iguais. Tanto o pai quanto a mãe são iguais perante a lei. Até que eu, mãe, dentro de um processo de guarda, prove que aquele pai oferece risco à integridade física ou psicológica do meu filho, ele está em pé de igualdade. Ele pode ter a guarda do meu filho. O que é que vai determinar, doutor? A me assegurar que eu, mãe, que estou com meu filho aqui desde que ele nasceu, já mora 5, 6, 7 anos, não sei a idade do teu filho e da tua filha, fique comigo, é você iniciar um processo de guarda. É acabar com esse acordo de boca e iniciar um processo judicial. Vamos continuar. E quais são as 5 vantagens de pedir a guarda na justiça? Tá? Vamos lá. 1. Não correr o risco de perder o seu filho. Não se sentir culpada por não ter resolvido esse problema antes. Eu tenho certeza que a Ludmilla aqui deve se arrepender todos os dias por não ter oficializado isso. Ela poderia ter deixado lá a bebê, mas ter procurado uma advogada especializada em direito de família, ter ali feito, de fato, pedido à guarda e evitar, né, esse tipo de problema. Tá? Então, nós já estamos falando de 2 vantagens aqui. 3. Se o genitor descumprir a decisão judicial, você pode pedir a prisão dele, ou seja, a prisão do pai, por subtração de incapaz. Doutor, como assim? Imagine a seguinte situação. Você decide hoje iniciar um processo judicial, e aí, dependendo do teu estado, que a gente sempre atende e atua dessa forma, já solicita dentro do processo o que nós chamamos de guarda provisória. Tá? Doutor, o que é isso?
A guarda provisória, quando a gente já inicia o processo, eu mandei um processo para o juiz hoje. Em até 45 dias, dependendo do estado que você esteja, a gente já consegue a guarda para você. É exatamente dessa forma. O pai já vai ser intimado, tá? Que a guarda é sua e que ele tem X dias para conviver com a criança. E se ele não cumprir o que vem disposto nessa decisão judicial, eu reúno com a mãe. Eu digo, mãe, qual é o melhor dia para que esse pai pegue esse filho? No sábado de manhã, devolva para você no domingo. Sábado de manhã às 9 horas e devolva no domingo às 19 horas. Nós vamos colocar dessa forma no processo. E o pai vai ser intimado a cumprir aquela determinação judicial. Se ele decidir assim, eu não concordo com essa decisão judicial, eu vou devolver ele só na terça-feira, um exemplo, ou só na segunda-feira de tarde. Se acontecer isso, a gente informa o juiz e pede a prisão dele por subtração de incapaz. O que acontece muitas das vezes, por exemplo, época de férias escolares, onde quando a gente inicia o processo judicial, a gente diz assim, férias escolares aqui no Pará é 15 dias, tá? 15 dias, perdão, não. Esse ano vai ser 15 dias, mas normalmente o mês de julho, mês de férias escolares, são 30 dias de férias escolares. Então a gente divide esse período em igual, tanto para o pai quanto para a mãe, tá? E aí, um exemplo, o que acontece muito? Tem muito pai que pega ali aqueles 15 dias, principalmente pai que mora em outros estados, ou que vão viajar para outros estados, e diz assim, eu vou ficar mais uns 15 dias aqui, ou então, agora o menino vai ficar aqui, eu quero que ele fique morando aqui 1 ano, 2 anos comigo, tá? Se esse pai fazer isso e você já tem essa guarda provisória, você já iniciou o processo, já tem essa decisão, tá, que a gente consegue, como eu mencionei para vocês, a depender do estado, em 45 dias úteis, não incluindo sábado, nem domingo, nem feriado, a gente tem como pedir a prisão do pai por subtração de incapaz. Tá? É o crime específico que o pai comete, porém, a mãe precisa ter a guarda, seja definitiva ou provisória, e aí esse pai ele pode ser preso por até 4 anos de reclusão, além de pagar a multa, e também vai ter uma outra possibilidade aqui, possibilidade de suspender a ida da criança para a casa do genitor. Uma vez que esse pai descumpre o que a gente já colocou no processo, ele oferece o que para a criança, a mãe? Oferece risco à integridade física e psicológica. Porque imagina uma criança de 3, 4 anos, que seja uma adolescente, do nada retirada da casa do pai, da mãe, e vai para a casa do pai. E o pai diz assim, agora tu vai ficar comigo, tu não vai para a casa da tua mãe mais não. Não oferece risco, não mexe com a cabeça de uma criança. Se eu sou tirado da minha casa, se alguém me pega, me sequestra, que Deus o livre, me derruba para outro lugar, eu vou ficar totalmente, essa aqui é a palavra, por outro lado, eu vou ficar totalmente desnorteado. Quem dirá uma criança que a lei diz que tem prioridade absoluta de atendimento pelas leis e que a justiça e a sociedade devem buscar todos os meios necessários para que ela cresça de forma sadia e se torne um adulto responsável e harmonioso. Tá? Então, eu tenho como pedir a prisão desse pai e, dentro desse processo, possibilidade de suspender. Ou seja, esse pai não vai mais pegar a criança e levar para casa dele. Essa convivência ela vai passar a ser assistida dentro do fórum. Para quem me segue no Instagram, na semana passada eu até postei nos stories uma decisão judicial falando sobre esse assunto, onde nós conseguimos aqui no estado do Pará, inclusive aqui na cidade de Ananindeua, uma decisão desse tipo. O pai fez tanta loucura dentro do processo que hoje ele tem convivência com o filho dentro do fórum, a convivência assistida, justamente por o quê? Por descumprir ordem judicial, tá bom? Então, essas são as vantagens para você, mãe, que inicia um processo de guarda de forma especializada. E o quinto, ameaça e humilhação nunca mais. Nunca mais ouvi aquele negócio, se tu for para a justiça, eu vou pagar menos de pensão. Se tu for para a justiça, eu vou tirar o nosso filho de você. Tu não tem condições. Vai acabar com isso, vai colocar o coisa, no lugar dele. Colocar, como a gente diz aqui, o paraense, né, um caroço de pupunha quente na boca dele. Né? Eu não sei os outros linguajares, os ditados populares dos estados que vocês estão me assistindo aqui, mas aqui no Pará a gente tem esse costume de falar esse ditado popular que é regional aqui, de calar a boca do genitor, né, com um caroço de pupunha quente. Então, você nunca mais vai ouvir essa humilhação. Doutor, o senhor falou aí se o pai alegar que tem condições financeiras maiores que eu trabalho, mas o pai tem uma condição melhor que eu. Isso significa dizer que eu posso perder a guarda do meu filho? Não. Já digo para você, mãe, que está me assistindo aqui nessa noite, que nada vai superar o amor e o carinho que você tem pelo seu filho. O pai pode ser o Neymar e você pode ser ali assalariada. Nada vai separar o seu filho de você. Porém, você não pode fazer o quê? Ser amiga do pai. Ficar simplesmente de braços cruzados e achar que esse pai nunca vai fazer nada contra você. Tá bom? Deixa eu só beber um gole de água aqui, gente. Vamos continuar. Agora eu trago para vocês outros dados. Criança sequestrada pelo pai e é levada para Manaus. Retornará ao Pará para ser entregue para a mãe. Tá? Esse pai aqui pegou a criança e levou para Manaus justamente por conta do quê? Uma acordo de boca. G1, tá? Isso aqui vocês podem pesquisar no Google, dá o Google G1. Podem colocar esses termos aqui que vocês vão encontrar. G1 novamente. Mãe denuncia ex-companheiro por levar o filho após visita de fim de semana há 3 meses. A gente não sabe aonde ele está. Ou seja, o pai foi pegar a criança para passar um final de semana e simplesmente não devolveu mais. A mãe está 90 dias sem ver o filho. Você já imaginou a angústia?
Quando a gente recebe esse tipo de caso aqui, eu confesso para vocês que a gente também divide a dor, tá? Com a mãe, mas assim, são casos assim que a gente se esforça ao máximo, mas assim, tudo que a gente faz dentro da justiça, apesar da justiça dar prioridade para esses casos, a justiça é lenta, gente. 90 dias, 120 dias que você fica sem ver o teu filho é um prejuízo enorme, é uma angústia, e a gente fica muito feliz quando a gente consegue devolver essa criança para a mãe. Mas assim, eu sempre falo que se a mãe agir antes, por nada disso ela deveria passar. E muitas das vezes a desinformação, o achismo, ou até mesmo de procurar auxílios de profissionais que não entendem nada da área, fazem você perder a tua criança. Principalmente a Defensoria Pública. Você chega lá na Defensoria Pública, a primeira coisa que te pega, não, a criança já parou contigo, não precisa regularizar a guarda, tá despreocupada. Mentira. A Defensoria Pública não quer trabalhar. E lá você só vai ser só mais uma, que é igual quando a gente chega no Sistema Único de Saúde. Vai na UPA, vai em hospitais públicos, o que era para ser um bom atendimento é um péssimo atendimento. Você é visto como mais um, como uma carta fora do baralho, né? Vamos falar assim, esse linguajar, tá? Mas é dessa forma que você é vista. Vamos continuar. E aí, infelizmente, né, estava falando aqui da Defensoria Pública, infelizmente o descaso ele é grande na Defensoria Pública. Se você pesquisar no Reclame Aqui, dê um Google aí, depois da aula, se você pesquisar, você vai encontrar mais de 180 mil denúncias no Reclame Aqui, que é um site público, que você pode fazer o Reclame Aqui contra empresas que prestam de serviços e tudo mais. Você vai encontrar lá, ó, pedido de pensão alimentícia, pedido de guarda, isso não só da Defensoria Pública do teu estado, da tua cidade, isso nacional, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, entre outros estados, tá? O descaso é grande. É por isso que muitas vezes tem mãe que passam anos sem receber pensão. Doutor, eu entrado num processo na Defensoria Pública faz 2 anos, eu nunca recebi a pensão do meu filho. O pai já foi intimado, não paga. Ou o pai não foi intimado. Por que demora tanto? Porque o descaso da Defensoria Pública é grande. Aqui, quando a gente inicia o processo, a gente já solicita a guarda provisória e a pensão provisória. O pai já é intimado com o valor que ele vai determinar a pagar, tá? E dizendo que a guarda é sua. É assim, dessa forma que funciona, tá? E a gente vai já, mais lá para frente, explicar o passo a passo para você de um processo judicial. Vamos continuar. E quais são os 5 benefícios de contratar um advogado especialista no assunto? Agilidade com o processo, não vai ter essa dificuldade, né, de ir na Defensoria Pública e ir lá agendar um atendimento. Para quem já teve a experiência de ir na Defensoria Pública, pode colocar nos comentários se eu estou mentindo. Muitas das vezes você não consegue agendar o atendimento porque não tem mais vaga. Aqui na Defensoria Pública do Estado do Pará, as mães que já procuraram, que fizeram atendimento comigo, que não conseguiram atendimento lá, vieram fazer atendimento comigo, falaram, doutor, eu tentei lá, mas ó, vou lhe dizer, só tem vaga para outubro. Já estava em outubro. Teve uma mãe que eu atendi hoje, inclusive. Ela falou: você tem vaga para outubro. E aí você vai ficar esperando esse tempo todo, enquanto o filho está sempre pensando, enquanto você não tem a guarda, você não sabe o que esse pai pode fazer. Será que vale a pena esse risco? Tá? 2. Você estará melhor representada em audiência. Por quê? O defensor público vai chegar lá, são vários. Vai chegar lá no dia da tua audiência, seja de conciliação, de instrução de julgamento, não vai ler o teu processo, não vai reunir com você, seja presencial ou online, como eu sempre faço com todas as minhas clientes, fazendo a estratégia para o assunto, para o teu processo, definindo ali, ó, se um acordo for bom, a gente vai ser essa proposta que nós vamos. Se essa proposta ele não aceitar, a gente também não aceita, e vamos, porque a gente tem provas aqui no processo, vamos pedir quebra de sigilo bancário, a gente tem provas de que, de fato, é ele que está alienando a criança, a gente vai pedir os relatórios psicopedagógicos da escola para comprovar que você não está oferecendo risco à criança, que a criança está bem educada, está sendo bem protegida por você, que é mãe, então não tem possibilidade de você perder a guarda. Quando você chega, muitas das vezes, numa audiência de conciliação, tem defensor público que força a mãe a aceitar qualquer acordo. Já tive casos aqui de defensor público forçar a mãe a aceitar um acordo de 10% de um salário mínimo para pensão alimentícia, no caso lá de Sergipe. Isso é um absurdo, gente. 10% hoje dá R$ 150, que não dá para uma semana. Como é que um defensor público vai forçar uma mãe dessa forma? Ah, não, o pai não tem condições, pai é desempregado. A mãe desempregada, quando ela está desempregada, se ela estiver passando alguma dificuldade financeira, você deixa faltar algo para o teu filho? Tenho certeza que não. Você faz isso aqui, faz das tripas coração. Não pode faltar para você muitas das vezes, mas para o teu filho e para tua filha não falta. E por quê? Um pai que é sadio, tem perna, mão, tá sadio, tá desempregado, a justiça, o defensor público tem que passar a mão na cabeça. Ah, coitado, ele não tem condições. Espera lá, e a mãe? A mãe que cria, que educa, que rala, se vira nos 30, não deixa faltar nada. Esse pai não pode? Não, não é assim que funciona, gente. Mesmo nos casos em que o pai esteja na pior, totalmente desempregado, como a gente fala, com uma mão na frente e outra atrás, ele pode, tá? A justiça pode determinar que ele pague até 50% de um salário mínimo. E a gente já conseguiu decisões aqui assim. Doutor, como assim 50% de um salário mínimo? Hoje está dando em torno de 700 e alguma coisa. Não me recordo agora. Perdão o valor. Mas mesmo, tá? Eles estão desempregados. A justiça ela entende que desemprego não é desculpa para não pagar pensão. Mas tudo você precisa estar melhor representada em juízo. 3. Possibilidade
tá, de conseguir a guarda unilateral. Tá? Tem muitas mães que, doutor, eu não tenho uma boa relação com o pai do meu filho, da minha filha, e eu não quero guarda compartilhada. Tem muitas mães que acham também que guarda compartilhada é a criança passar 15 dias na casa do pai, 15 dias na casa da mãe. Não é nada disso, tá, gente? Já já a gente vai explicar isso para vocês. 4. A atualização quinzenal do processo. Sempre você vai ter contato com o teu advogado, ele vai poder estar te passando ali informações do que agendar na defensoria pública ou simplesmente chegar no dia da tua audiência e tu nunca mais conversou com o teu defensor e nunca mais conseguiu falar sequer com ele. Né? E ele vai chegar no dia da tua audiência, vai nem ter lido o teu processo, não sabe nem como está, o que está acontecendo, desde a data do protocolo do processo, não sabe o que aconteceu, se o pai pegou a criança ou não, e aí por aí vai. Tá? E o quinto, comunicação de segunda a sexta dentro do horário comercial. Aqui a minha comunicação com todas as minhas clientes é de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 5 da tarde. Você pode mandar mensagem, pode falar, e é dessa forma que a gente atende. Tá bom? Vamos continuar. Só mais um pouquinho aqui de água para a garganta tá seca. E agora, doutor, você já falou aí sobre guarda, quais provas eu preciso para iniciar um processo? Vamos lá? Pega papel e caneta e anota, hein? Vamos lá. Primeiro, faça fotos da rotina da criança. Essas fotos da rotina da criança é para a gente colocar ali, para dizer que a criança já mora com você há tanto tempo. Foto da criança almoçando com você, você levando a criança para passear, levando na escola, fotos dela no quarto, você colocando ela para dormir, ou ela dormindo no quarto, fotinhos, naturalmente. Tá? A gente pede aí normalmente no mínimo 10 fotos. Para o processo de pensão também, a gente pede o quê? As despesas da criança, nota fiscal, sabe aqueles cumpunzinhos também? Que você, quando vai lá no supermercado, quer o CPF na nota, coloca o CPF da criança, se já tiver, para demonstrar que aquele gasto é do teu filho. Para quê? Porque isso é prova para demonstrar que a criança tem um gasto X e que o pai tem que ajudar. Tem que ajudar, não, tem que ter a obrigação de custear aquele valor, tá? Junto com você. 2, declaração escolar, se já estuda. Se a criança está na idade de estudar, juntar essa declaração que ela está matriculada, seja no ensino infantil, seja no ensino primário, né, que é o ensino fundamental, perdão, e aí o ensino fundamental é dividido em ensino fundamental 1 e 2, hoje em dia, tá? Para demonstrar o quê? Porque essa declaração é importante, doutor, para dizer que você tem a preocupação, tá, com o teu filho e que ela está estudando, que ela tem acesso à educação. Porque a criança fora da escola é um risco, tá, mãe? Você pode perder a guarda do teu filho. Doutor, meu filho tem 6, 7 anos e está fora da escola. Ó, isso pode influenciar dentro do processo de guarda. Tá? O juiz pode ver que você não está atendendo o melhor interesse da criança, que você não tem zelo com a educação do teu filho. Então, essa declaração escolar é justamente para afastar esse tipo de alegação do pai. Lembra que eu falei que não é questão financeira, e sim amor e cuidado? Então, ó, a escola dar acesso à educação. E eu não estou falando que tem que ser escola particular, não, tá, gente? Tanto escola pública ou particular. É acesso à educação, dentro das tuas condições, dentro daquilo que você consegue ofertar para o teu filho, tá bom? 3, carteira de vacinação. Carteira de vacinação em dia. Por quê? Acesso à saúde. Cuidado, você tem que cuidar da saúde do teu filho. Tá? E se tiver exames que ele fez recentemente, a gente pode colocar também. Se ele tem ali muitas das vezes autismo, se ele tem TDAH, se ele tem um diagnóstico fechado, se ainda não tem, se ele está ali fazendo as sessões, isso também a gente informa para dizer que você tem cuidado, que você está cuidando do teu filho normalmente para conseguir a guarda provisória. Lembra que eu falei para vocês que a gente consegue uma decisão em até 45 dias úteis aí a depender do estado, a decisão de guarda provisória? Com essas provas a gente consegue. Tem que ter prova. Lembra que eu falei? Juiz é convencido por meio de provas. Juiz não tem bola de cristal. Documentos pessoais. Certidão da criança, RG da mãe, comprovante de residência, procuração de advogado e os dados do COISO. Esses dados do COISO é fácil de encontrar. Por quê? Está na certidão de criança. Tá lá o nome do pai. Além do nome completo do pai, o que eu preciso mais, doutor? Endereço completo e CPF. Doutor, eu só tenho nome completo, não tenho endereço. Tá? Se você tiver só o CPF, a gente pede pesquisa dentro do processo judicial, pedindo, dizendo, a mãe não sabe para onde o pai está, mas ela quer que pesquise endereços aí através do CPF. Hoje ninguém se esconde através da justiça. Até se você tiver o WhatsApp dele, se você comumente costuma falar pelo WhatsApp com ele, a gente informa e diz que você só tem o nome completo, não sabe o endereço dele, mas tem o WhatsApp, junta a print lá de conversas que você tenha com ele e diz assim, juiz, intima ele pelo WhatsApp. A intimação pelo WhatsApp ela é válida, tá? Então, assim, não tem como esse pai fugir da justiça. Quinto, contratar um advogado especializado, tá bom? É dessa forma que a gente faz. Vamos lá. Vamos falar agora sobre alguns aspectos. Já estamos caminhando aí para as partes, para a gente desmistificar aí. Guarda compartilhada unilateral. Doutor, quais as diferenças de uma para outra? Guarda compartilhada. Quando a gente fala de guarda,
é o documento, né, que você tem o dever de amar, cuidar e proteger dessa criança. Então, nesse documento de guarda, quando a guarda é compartilhada, as tomadas de decisões sobre a vida dessa criança, tá? Sobre a vida do Cássio, por exemplo, imagine que eu sou filho de vocês, tá? Serão tomadas por você e pelo pai, tá? Então, meu pai e a minha mãe tem ali a guarda compartilhada com meu pai. Essas tomadas de decisões, onde eu vou estudar, se eu vou fazer uma escolinha de futebol, se eu vou fazer um balé, se eu vou fazer uma natação, se a minha escola vai ser particular ou pública, vão ser tomadas em conjunto. Porém, o que assegura que a mãe não vai perder o Cássio? O que vai assegurar que ela não vai perder o seu filho? Tá? É dentro dessa guarda compartilhada, eu, enquanto advogado, solicito que o lar referencial, ou seja, o lar referencial do Cássio, vai ser o da mãe. Ou seja, que a criança vai morar, passar a maior parte do tempo de vida dela com a mãe. E o pai vai ter compartilhar essas decisões, mas não é compartilhar 15 dias, isso não existe em hipótese nenhuma, a menos que você queira. E até para fazer acordo dessa forma, é muito difícil de um juiz do Ministério Público aceitar. Por quê? Imagina você ficar igual uma bola de neve, passo 15 dias na minha casa, 15 dias na casa do meu pai. 15 dias na casa da minha mãe, 15 dias na casa do meu pai. Isso vai mexer com a criança, vai desenvolver depressão, ansiedade, a criança não vai se adequar numa rotina, num modo de criação, e aí isso vai desencadear outros problemas. Então a justiça não aceita esse tipo de situação. 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro, na casa do pai, não existe. É compartilhar a decisão. E aí o que o pai vai ter? O direito de convivência em finais de semanas alternados. Pega a criança no sábado de manhã e devolve no domingo à noite. Ou pega a criança na escola pela tarde, ou ali no período noturno, né? Noturno não, perdão, matutino, se sai 11 horas e devolve a criança na segunda-feira já na escola. Tem casos que a gente pode fazer dessa forma. A gente faz uma agenda, um plano de convivência certinho para evitar qualquer confusão. E a gente sempre faz esse plano com a mãe. Tá? É você que me diz, doutor, fica melhor dessa forma. Doutor, mas a justiça aceita. Você está entrando primeiro com o processo. Então, iniciar um processo. Primeiro que o pai chega lá contando a sua versão ao invés do pai, conta muito a seu favor. Tá bom? E na guarda unilateral? Na guarda unilateral, é o inverso da compartilhada. Se na compartilhada a mãe vai ter que consultar o pai sobre as tomadas de decisões, se vai estudar em escola pública ou particular, na unilateral não. Tá? Você que toma essa decisão sozinha. E o pai, mesmo em qualquer modalidade de guarda, tem o direito de convivência. Ele vai ter os finais de semana alternados, tudo normal, como eu expliquei para vocês anteriormente. Tá bom? Tá? Já já a gente vai responder as dúvidas de vocês. Deixem aí no chat. Vamos continuar aqui, só pegar mais um pouco de água. E o que é o plano de convivência? É exatamente fazer essa agenda de pais separados. O dia que o pai pega o filho na sua casa ou na escola e que ele tinha que devolver para você sem problema algum, tá? Férias escolares, dividido em igual período, 15 dias ou 7 dias, 10 dias, 20 dias, tá para cada um, depende muito do estado. Manaus, salvo engano, se não me engano, são 15 dias apenas de férias anualmente, às vezes tem período que é 7, então vai variar muito de estado para estado. Aniversário do filho, um ano passa com o pai, um ano passa com a mãe, o Natal, por exemplo, de ano ímpar, passa com a mãe, o ano novo passa com o pai, o outro ano investe, tudo isso a gente monta no plano de convivência para evitar esse tipo de situação. Não, hoje é meu final de semana, não, hoje é meu. E se esse pai, por exemplo, esse final de semana agora é do pai, está disposto lá no processo. Ele resolveu não cumprir. Não peguei a criança. Eu quero pegar no outro final de semana. Eu vou pegar. Só se você quiser. Você não é obrigado a entregar. E não é alienação parental. Pai ausente, pai que se ausenta, pai que não cumpre com os seus compromissos, não sofre alienação parental. É caro. Tá bom? Vamos continuar. E agora, doutor, o que é alienação parental? A temida alienação parental. O calcanhar de Aquiles, né? De muitas mães, o maior medo, porque tem como consequência fazer com que a mãe perca seus filhos por conta de alienação parental. E isso aqui na boca dos pais soa como mel. É a principal forma do pai tentar manipular, controlar a mãe, colocar medo na mãe, é acusar a mãe de alienação parental. E agora a gente vai explicar para você o que é isso. Vou pegar mais um pouco de água aqui, que a garganta está coçando bastante. Vamos lá. E o que é alienação parental, doutor? Vamos colocar na cabeça de vocês. Toda influência que você, mãe, fizer na cabeça do teu filho, para que ele rejeite o pai, para que ele crie um sentimento de ódio, de raiva contra esse pai, é alienação parental. E a lei traz algumas condutas específicas que a gente vai abordar agora. Tá? Mas, de um modo geral, fixem isso na cabeça de vocês. Até se você estiver numa conversa ali que às vezes é natural, tá? Mas às vezes não percebe isso. Mas imagine que você está ali numa reunião de família, lá no almoço de família, e aí está conversando com alguma amiga, com alguma prima, e diz assim, o pai do meu filho é feio. E a tua criança estiver perto, isso pode ser interpretado como alienação parental. Se esse filho chegar lá dizendo, esse pai procurar justiça, e dentro do estudo social,
Ficar comprovado isso? Claro que a gravidade da alienação parental ela é vista dentro do processo. Existe perder a guarda, aplicação de multa, advertência pelo juiz, então isso pode te prejudicar. Tá? Então fique atenta às próximas explicações aqui. Vamos lá. 1. Realizar a campanha de desqualificação de conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. E aí é importante dizer que a alienação parental ela não é praticada só pela mãe. O pai também comete alienação parental. Então, pensem aqui que isso aqui é extremamente importante você saber, para que você não cometa e identificar quando o pai comete alienação parental com você. Por quê? A depender da conduta que ele pratica, você pode pedir suspensão da ida da criança para casa do pai. Né? Esse pai pode perder a guarda da criança. Tá? Esse pai, inclusive, pode deixar de ser pai, pode perder o que a gente chama de poder, de pátrio poder, perdão. Tá? Doutor, o que é esse pátrio poder? É aquela responsabilidade legal que o pai, independente se eu tenho a guarda ou não do meu filho ou da minha filha, eu tenho que contribuir, eu tenho que ajudar na vida do meu filho ou da minha filha. Tá? E aí esse pai deixa de ser pai, exclui lá do certidão. Então, assim, é importante você saber identificar isso. Mas, doutor, o que é você realizar essa campanha de desqualificação? Dizer que você é bruxa, dizer que você é má, dizer que você é feia, enfim, vários adjetivos negativos. Se o pai ou a mãe, tá? Atente-se, tanto você quanto o pai. Realiza a campanha de desqualificação, dizendo que o pai é feio, que o pai é isso, que a mãe é culpada, que a mãe é que afastou o filho. Ah, tu não veio morar com. Eu só não consegui te criar, meu filho, porque a tua mãe que me afastou de ti por 3, 4, 5 anos. Tem muito pai que faz isso. Tá? E aí, o que essa criança, esse adolescente, muitas vezes começa a desenvolver raiva da mãe, começa a mudar o comportamento, muitas vezes começa a desenvolver depressão, ansiedade, porque ele não sabe lidar com aquela situação, com aquele sentimento. Começa a olhar a mãe, tá? Que é a heroína, a super heroína, eu olho minha mãe dessa forma, como a bruxa da história. E aí começa a mudar o comportamento e a mãe muitas das vezes não entende porque o filho ou a filha sai de casa bem, quando vem da casa do pai, volta totalmente agressiva, com um comportamento totalmente mudado. A teu filho ou tua filha pode estar sendo o quê? Ó, alienada pelo pai. Esse pai pode estar realizando campanha de desqualificação contra você. Tá? 2. Dificultar o exercício da autoridade parental. Esse dificultar o exercício é impedir muitas das vezes aquelas correções que a gente dá no filho. Não estou falando de espancar filho, tá? Falando de corrigir. Eu, comumente, tá? Converso muito com meus filhos. Então, todo pai que diz assim, ó, tu não deve obedecer a tua mãe. O que tua mãe falar para ti, tu não tem que fazer, ele está dificultando o exercício da autoridade parental, tá? E isso aqui, se a criança chegar lá no estudo social e dizer assim, ah, eu pratico isso, eu não faço nada do que a mamãe fala porque desobedeço minha mãe porque o pai diz que eu não tenho que obedecer a ela. Isso é dificultar o exercício da autoridade parental. Da mesma forma, você não deve influenciar o teu filho de respeitar o pai dele, tá? Porque isso é alienação parental. 3. Dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor. Isso aqui, na boca dos pais, é muito doce. Por quê? Porque quando você não tem a guarda definida no papel, ele te liga a hora que ele quer, manda mensagem a hora que quer, pede relatório diário, que você tem que passar para ele, ó, no finalzinho da noite tem que passar um relatório diário de como foi a rotina do teu filho, porque senão é alienação que você está identificando. Ah, está impedindo ali o contato, né, do pai com a criança, não está passando informações. Ah, eu quero ligar agora, sair do trabalho agora, você muitas vezes teve um dia estressante, não está no dia legal, aí o pai ligou, você tem que atender a chamada para que ele fale com o filho, ou que veja ali, muitas vezes é um recém-nascido, porque tem que ver, senão é alienação parental. Tá? Doutor, isso é verdade? Enquanto você não tiver um plano de convivência, uma agenda de dias e horários que o pai deve ter contato, que ele faça ligação, que ele vai buscar o filho, que ele vai ver o filho, pode ser interpretado como alienação parental. Então, percebam que o acordo de boca, o tentar ser amiga do pai, tá? Que na mente das mães é isso aqui, bem pequeno, pode se tornar algo muito grande, um prejuízo muito maior. E o acordo de boca, gente, não traz benefício para você nem para tua criança, só traz benefício para o pai, porque ele te mantém num ciclo de ameaça e humilhação todo o tempo. 4. Dificultar o exercício do direito regulamentado, tá, de convivência familiar. Percebam que aqui em cima ele fala de dificultar contato. Aqui é para a mãe que já iniciou o processo, tem o plano de convivência, tá, mas está lá, é sábado que eu tenho que pegar 9 horas. E aí a mãe não entrega, isso é alienação. Tá? Quando a gente faz o plano de convivência, a gente até coloca muitas vezes uma tolerância de 30 minutos. Por quê? Porque tem pai que, para pegar 9 horas, quer pegar 5 horas da tarde e acha que a mãe tem que ficar lá plantada. E tem pai que faz isso proposital. Tá? Para chegar e dizer assim, ó, juiz, a mãe não está cumprindo lá o plano de convivência, é alienação parental. Você tem que ficar lá, a mãe tem que sair para trabalhar, tem que fazer outras coisas. Você não vai ficar lá o dia todo esperando o pai aparecer na hora que ele acha que deve aparecer. Tá?
Então, com tudo isso, você tem que ter cuidado. Vamos avançar aqui. Já tem mais. Deixa nos comentários aqui para mim se você está gostando das informações que vocês estão recebendo. Deixa aqui para a gente nos comentários. Quinto, omitir deliberadamente ao genitor, informações pessoais relevantes sobre criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereços. Doutor, o que é isso? Tá? O que é isso aqui? Ah, matriculei meu filho numa escola particular. Fica a 4 quadras, ou fica 16 quadras, um exemplo. Tá? Fica distante da casa do pai, ou fica mais próximo da sua casa do que da casa dele. Você vai informar onde a criança estuda. Ah, teve reunião de escola. Você vai informar o pai. Para evitar que você fique muitas das vezes sendo babá e secretário de pai, peça para que ele seja incluído no grupo da escola. Hoje tem grupo de WhatsApp, isso facilita muito. Tá? Para que, a mãe não me repassou que teve entrega de provas. A mãe não me repassou que ia ter reunião de escola. A mãe não me repassou que teve o evento do Dia dos Pais. Ah, eu sou um bobo que queria estar lá. Mentira, que ele nem olhou lá o grupo da escola. Tá? O dia e o horário lá que foi agendado o evento do Dia dos Pais. Então, fazer isso é extremamente importante. Condições médicas. Sempre que a criança for fazer qualquer intervenção médica, você vai comunicar, vai pedir permissão. Dizer, fulano, a criança passou mal, estou indo levar no médico. Se você quiser acompanhar, amém. Se você não quiser acompanhar, pelo menos me ajuda com os medicamentos se precisar. Tá? Doutor, ele está fazendo o acompanhamento para fechar diagnóstico TEA, de autismo, ou ele tem uma atipicidade oculta ainda. Informar, tá? Esse genitor. Tá? Isso você precisa informar. Seja via WhatsApp, seja via e-mail. Alteração de endereço. Tá? Sempre que essa alteração de endereço. Doutor, eu moro de aluguel. Eu estou morando num bairro, vou morar para um outro bairro distante. Você vai passar esse endereço. Tá? Desde que não seja de mudança de cidade. Tá? Um exemplo, eu moro na cidade de Ananindeua e vou me mudar para Santo Antônio do Tauá. Eu moro em São José dos Campos, em Santa Catarina, e vou me mudar para Florianópolis. Tá? Eu moro em Pomerode, vou me mudar para Blumenau. Moro em São Luís, vou morar lá no Barro do Corda. Tá? Isso passa a ser não mais alteração de endereço, e sim alteração de cidade. E aí também é alienação parental. Tá? Doutor, eu vou ficar amarrada lá? Não, calma, a gente vai já explicar para você. Tá? Desde que seja próximos ali do bairro, seja na mesma cidade, avisar o genitor. Mas ele diz que não tem como pegar porque ficou muito longe. O problema é dele. Se for dentro da mesma cidade, por exemplo, aqui no estado do Pará a gente tem Belém e Ananindeua. Para quem não conhece, Belém e Ananindeua são colados. Tanto para quem vem aqui, vai vir muito gringo agora na COP30, tá passando por Belém. Se estiver andando, vai chegar em Ananindeua e não vai saber, vai achar que ainda é Belém. Tá? E aí não tem problema algum, tá bom? Quinta não, perdão, sexta, apresentar a falsa denúncia contra o genitor, contra os familiares deste ou contra os avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Doutor, me explica o que é isso. É contra o pai, contra o avô? O que é isso? Tá? Infelizmente, gente, a gente sabe que a lei ela serve tanto para beneficiar a mãe, mas também quanto para prejudicar. E aqui, qual é a minha recomendação? Tem muitas mães que muitas das vezes, no calor das emoções, separou. Já atendi casos assim, tá? Separou por questão de traição, foi uma traição que foi exposta, foi dentro da casa, foi no quarto do ex-casal, e aí eu vou lá na delegacia, vou fazer pedir medida protetiva por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Ela pode até ter sofrido lá, algum tempo atrás, uma violência doméstica, mas naquele tempo ela não fez, decidiu fazer depois, no tempo já passou. Isso é apresentar denúncia falsa. Doutor, mas isso aconteceu. Mas toda violência doméstica ela tem que ser apresentada no dia, no ato que você cometeu. Se ele te bateu, se ele fez qualquer coisa do tipo, se você está sofrendo constantemente violência psicológica, tá? Seja intimidação no WhatsApp, no e-mail, qualquer coisa do tipo, você tem que apresentar denúncia. Agora, não crie situações falsas, porque isso aqui pode fazer perder a guarda da tua criança. Seja contra o pai, contra a família do pai. O pai diz que vai me desfalecer. O avô paterno diz que vai me desfalecer. Não vou falar aqui o termo, porque até o YouTube pode derrubar nossa live aqui, a gente não quer isso. Tá? Mas deu para entender, né? Desfalecer é bater a bota. Tá? Então, tem que ter cuidado com isso. Qualquer denúncia falsa, o pai tá me difamando, tá me caluniando. Se for falso, não crie isso. Por quê? Principalmente a medida protetiva, né, gente? Que afasta o homem da mulher. Uma questão mesmo de resguardar, quem sofre com isso, eu atendo mães que diariamente que passam por esse tipo de questões, a gente sabe que é extremamente delicado, e aí a gente tem todo um olhar diferente para esse tipo de processo de guarda. Tem que informar para o juiz de imediato que a mãe tem medida protetiva, que outra pessoa vai ter que pegar a criança na casa da mãe para ter o contato do pai. Infelizmente, essa medida protetiva, ela é extensiva, não é extensiva, melhor falando, ao filho, tá? É somente para a mãe, tá? Doutor, eu tenho medida protetiva, então ele não vai pegar meu filho mais porque eu tenho medida protetiva. A medida protetiva é para você.
não é para criança. Apesar que eu entendo, tá? Eu, enquanto advogado, enquanto operador de direito, entendo que um pai que agride uma mãe, tá? Ele não é um bom pai. Ele deve se afastar do filho tanto quanto. Porém, a lei entende que se a conduta foi individualizada para a mãe, não foi, o pai não espancou, não bateu o filho, é somente para a mãe. Tá? Então tem que ter cuidado com isso. Tá bom? Denúncia falsa, pelo amor de Deus, não invente. Vamos trabalhar somente com a verdade. Eu sempre digo que o bem sempre vence o mal. Independente de qualquer credo religioso que você acredite, o bem sempre vence o mal. A verdade sempre vem à tona. Tá? Então, a gente trabalhando certinho com a verdade, a realidade dos fatos, a gente vai conseguir sair vitorioso do processo. Sem inventar, não precisa inventar, não precisa mentir. Só falar a verdade. Com todas as provas certinho, a gente consegue vencer. Tá? 8. Vamos falar aqui. Mudar de domicílio para local distante. Lembra que eu falei lá atrás? Não é mudar de endereço em bairros diferentes. Mudança de domicílio. Sem justificativa. Vou sair de Blumenau, vou morar em Pomerode. Tá? Local o quê? Distante. Cidade distante. Tá? Doutor, o que é esse sem justificativa? Se eu, por exemplo, trabalho um exemplo, em Manaus, estou sendo transferida para o Pará, para Belém, tá? Por razão de trabalho. O que é que eu devo fazer? Informar o genitor, pedir autorização. Ah, doutor, tem que pedir autorização? Tem. Tá? Dizer, ô fulano, mandar mensagem no WhatsApp, preferencialmente texto. Tá? Ô fulano, ó, a minha empresa vai me transferiu, tá? Lá para Belém, vou precisar me mudar. A gente vai ter que encontrar um meio termo aí para te ver teu filho. Ah, tu não vais mudar, só gerou prova. O que, que a gente faz? O pai disse, ó, eu não quero que você se mude, deixa ele comigo. Doutor, eu vou ter que deixar meu filho? Só se você quiser. Se você não quiser, tem como buscar meios legais para isso. A gente inicia um processo judicial que a gente chama de autorização de mudança de domicílio, tá? Para que você consiga mudar sem que o pai alegue isso aqui, ó, que é alienação parental. Por quê? Se você faz sem a autorização do juiz, se você já tem a guarda definida pelo juiz, tá? Já tem a agenda de convivência. Se você fala, não vai dar em nada isso, não tem nada a ver isso aí, doutor. O que, que vai acontecer? Ó? O juiz pode entender que você está visando dificultar a convivência da criança ou adolescente com o pai, com os familiares deste e pedir o quê? A reversão de guarda. A guarda vai deixar de ser da mãe, você já tem a guarda, seja compartilhada ou unilateral. Qualquer uma das duas, tá? Mudança de cidade ou até de país, você vai precisar da autorização do pai, tá? Seja mudança, viagem não. Ah, doutor, me programei para me viajar agora nas férias com meu filho, meus 15 dias, vou sair aqui de Belém, vou lá para São Tomaro, conhecer os lençóis. Meu filho precisa de autorização do pai? Não. É viagem não é mudança, é viagem dentro do território nacional, sem problema algum. Está dentro da tua agenda, está dentro dos teus 15 dias, sem problema algum. Tá? E é claro, o pai vai, muitas das vezes, se o pai for presente, vai se comunicar com o filho, vai dar de saber como é que está o filho. A mesma coisa acontece quando o filho for para casa do pai passar as férias também. Tá? Mas mudança de domicílio, tá? Seja de cidade, de país, você vai precisar da autorização do pai. O pai negou, não tem problema algum. A gente busca essa autorização na justiça, tá? Para evitar que seja a alienação parental, tá bom? Beber mais um pouco de água, gente, está quase terminando. Vamos lá. Doutor, quanto tempo demora para ter a guarda do meu filho, para sair pensão? Como é que funciona tudo isso? Vamos lá. Opa. Vou explicar para vocês agora o passo a passo do processo. Primeiro passo. Assinar contrato de procuração. Tá? A gente manda para vocês um link onde você assina pelo WhatsApp, tá? Tudo certinho. E aí, fazendo a assinatura, vai me apresentar toda a documentação, você vai enviar pelo WhatsApp ou por e-mail, preferencialmente por e-mail, tá? Todas aquelas provas que eu apresentei para vocês lá atrás, vocês mandam. Amanhã assinou o contrato e enviou toda a documentação que a gente precisa em até 7 dias, tá? 7 dias úteis, tá? Uma semana e 2 dias, vamos colocar assim, né? Não incluindo sábado nem domingo. A gente envio o processo para o juiz, ou seja, a minha equipe, eu faço a petição inicial, faço tudo, vou informar para o juiz a tua história, juntar as provas do processo, que você, seu filho mora tanto tempo com você, que o pai está desempregado ou que não está, que o pai trabalha as carteiras assinadas, a gente já vai faz ali o cálculo da pensão alimentícia, tá? Junto os comprovantes de despesas que você tem com o seu filho e já pede a guarda provisória e a pensão provisória, ou seja, o pai, tá? O processo já vai lá para o juiz, ó, o juiz tem um prazo, tá, de 15 dias, tá? Para intimar o pai informando que a guarda provisória é da mãe e que ele tem que pagar um valor X de pensão, tá? Aqui a gente coloca 15 dias, que é o prazo que a lei determina, mas eu não costumo trabalhar com esse prazo. Eu trabalho com um prazo de 45 dias úteis. Para quê? Para a mãe não ficar ansiosa, né, gente? A gente sabe que isso é uma ansiedade. Doutor, como é que está o meu processo? Apesar que a gente sempre vai estar ali passando informações para vocês, mas a gente trabalha com um prazo de 45 dias úteis, tá? 45 dias úteis. O prazo aqui que a lei impõe é 15 dias, mas a gente sabe que o judiciário ele é amoroso, a gente coloca 45 dias úteis, tá bom? Não inclui sábado, domingo e nem feriado, tá?
Vamos lá. Passo 5. O pai começa a cumprir o plano de convivência. Chegou lá um Uber diferente na casa do pai, né? Ou pelo WhatsApp, uma mensagem diferente. Ô, seu fulano, eu sou oficial de justiça fulano de tal, tem uma decisão judicial para você aqui, ó. Dê a ciência, me mande a foto do seu documento que você tem aqui, está sendo processado pela mãe do seu filho. Já está lá, ó. Eu, juiz de direito, fulano de tal, decido que a guarda da criança Sandro Cássio Alves Cavalcante, filho de Maria José e de Guilherme José, tá? É compartilhada ou é unilateral, com a referencial materno, devendo o pai pegar os filhos para ter a convivência com o Cássio, pegar no sábado de manhã às 9 horas e devolver no domingo às 19 horas. Feriados alternados, metade de férias escolares, 15 dias para cada um, festas de fim de anos alternados, Natal passa com a mãe, Ano Novo passa com o pai, invertendo-se no outro ano. E seu José, o senhor está condenado provisoriamente a pagar X valor de pensão, 50% de um salário mínimo, 30% dos seus vencimentos líquidos, incluindo 13º, férias, hora extra, adicional, tá? Se trabalhar de carteira assinada, com desconto em folha de pagamento, tá? A empresa vai depositar o dinheiro na conta da mãe. Doutor, ele está desempregado. Tem que ser pago todo dia 5 na conta da mãe. Se ele não pagar, ele é preso. Tá bom? É dessa forma que funciona. Passo 5. Ele já tem ciência do processo aqui, ó. E aí, depois que ele tem ciência do processo, o que, é que a gente vai aguardar, doutor? A primeira audiência do processo. Realização de audiência de conciliação. Tá? Nessa audiência, a gente vai verificar se existe possibilidade de acordo ou não. Se houver acordo, se a gente conseguir fazer algum acordo bom que seja bom para você, bom para você e para o seu filho, o processo finaliza ali. Se não agradar você, tá? Não tem problema algum. O pai vai ter o prazo de 15 dias para oferecer contestação. O pai apresenta a contestação, passo 7, a gente apresenta a contradefesa, que a gente chama de réplica, tá? E aí o juiz vai determinar um estudo social. Doutor, que estudo social é esse? Passo 8. Vai assistente social, psicólogo na sua casa, verificar como é a sua casa, independente de ser alugada ou própria, como é suas condições no termo de cuidado e amor e carinho com seu filho, se o seu filho está ambientado, se ele está matriculado, se ele está estudando, se ele tem acesso à saúde, tá? Comprovar tudo isso também vai na casa do pai, vai entender muitas das vezes esse contexto, se há medida protetiva ou não. Para quê? Esse estudo social, ele vai subsidiar, ou seja, vai influenciar o juiz a determinar, converter a guarda provisória, que a gente pediu lá atrás, em guarda definitiva. Tá? Se o pai faz ou não a alienação parental, então normalmente quando chega nesse passo aqui, a gente sempre reúne com a mãe, falando o que ela deve falar, o que deve ser dito, o que não deve, tá? Para não cometer nenhuma besteira e a gente perder um processo que a gente saiu já vitorioso desde o início e perder aqui no final, tá bom? E depois desse estudo social, o juiz vai ler o estudo social e vai marcar a última audiência do processo, tá? Que é a audiência de instrução de julgamento, onde o juiz vai bater o martelo de quem vai ser a guarda de forma definitiva, seja compartilhada ou unilateral, e qual o valor final de pensão. Tá? E aí, passo 10, depois de decretar a sentença, quem se sentir insatisfeito pode tentar recorrer. Tá? E aí vai aqui para a fase recursal, mas fazendo o processo robusto, tudo certinho, não tem o que o pai discutir. E é muito difícil o pai recorrer. Tá bom? E agora, eu quero deixar um recado para vocês que estão me assistindo aqui. Tá? Olha esse recado aí. Guarda natural não significa nada. Seu filho morar com você não te garante guarda. Processo de pensão não tem nada a ver com processo de guarda. Guarda é totalmente diferente de convivência. Se você não tiver o processo de regulamentação de guarda, você pode perder a guarda do seu filho. Se você não tiver guarda regulamentada na justiça e o genitor pegar essa criança e por um acaso não quiser devolver mais, não tem papá, polícia, delegado e o escambau que faça essa criança voltar para sua casa enquanto não rola um processo. E o processo demora. Advogado é igual médico. Você tem que contratar um especialista para aquela área. Você não vai chamar um cardiologista para cuidar de uma fratura no seu pé. Advogado de família cuida de processo de família. Procure um assim. A justiça te garante celeridade processual, mas não significa que ela vai te dar celeridade processual. Eu me chamo Ludmila Cavalcante, eu tô há mais de 3 anos sem a minha filha e se eu posso te dar um conselho faça a regulamentação de guarda do seu filho. Isso é a coisa mais imprescindível se você se separar. Não é pensão, não é moradia, não é absolutamente nada disso. É a regulamentação de guarda do seu filho. Principalmente em situações de violência doméstica. Quando você tenta interromper o ciclo da violência doméstica, a outra coisa que eles vão começar a usar é os seus filhos. Então, minha amiga, vá regulamentar a guarda do seu filho. Você que chegou aqui até o final dessa aula, eu quero te fazer uma pergunta. Quanto você estaria disposta a investir para resolver de uma vez esse problema que você está enfrentando sobre guarda de filhos? Lembre-se, mãe, que você é a primeira advogada do seu filho. Ninguém vai lutar pelo bem-estar do teu filho se você não der o primeiro passo.
Então, você precisa tomar essa decisão. E eu quero te fazer aqui uma proposta. O valor mínimo de honorários para uma ação de guarda aqui no meu escritório é de R$ 12.000 ou 15 parcelas de R$ 800. Porém, para você que acompanhou toda essa aula que eu disponibilizei aqui, que acompanhou todos os detalhes, eu tenho um preço especial para você. Vou te fazer um valor especial em 18 parcelas fixas de R$ 347 no boleto, Pix ou cartão de crédito. Você vai escolher a forma de pagamento, tá? E vou te entregar bônus e garantias do meu serviço. Primeiro bônus, você só começa a pagar daqui a 30 dias após a assinatura do contrato. Assinou o contrato hoje, somente após 30 dias após a assinatura do contrato. Se você ainda não tem a pensão alimentícia estipulada na justiça, eu vou acumular, tá, um processo de pensão alimentícia. Então, no único processo nós vamos resolver guarda e pensão, tá? Com exceção dos estados aí do Distrito Federal, tá? Rio de Janeiro, que infelizmente não permitem acumulação, mas os demais estados, todos nós conseguimos acumular, resolver um único processo, todo esse problema, tá? Então não tem risco nenhum. Doutor, eu já contratei um advogado, paguei, ele não deu entrada no meu caso. Aqui não, a gente inicia o processo, você vai nos contratar, assinar o contrato comigo, e eu vou iniciar em até 7 dias úteis o teu processo, vou te enviar o comprovante do teu processo, você vai poder ir no fórum da tua cidade, verificar a veracidade de todas as informações que a gente te passou, não tem problema nenhum, tá? E a gente sempre recomenda que todas as nossas clientes façam isso para demonstrar compromisso e seriedade do nosso serviço, tá? E você só começa a me pagar daqui a 30 dias e vou te entregar um processo acumulado junto, né, desse processo de guarda, o pedido de pensão. 3, a atualização quinzenal do processo. Você vai ter o quarto aqui, um atendimento direto comigo, você não vai conversar com fulano, com Beltrano, com assistente, com estagiário, você vai falar diretamente comigo. Você vai ter um número de WhatsApp onde você vai falar diretamente comigo, e onde a gente vai te passar, doutor, como é que é o meu processo? Vai estar assim, vai estar assado? Quero marcar um atendimento online para a gente conversar, doutor, sobre o processo. A gente marca, não tem problema nenhum, tá? Porém, para você garantir todos esses bônus e as garantias que eu estou te entregando para você que ficou até o final dessa aula, você vai clicar no botão aqui embaixo, falar com um especialista ou agendar uma consulta e mandar o seguinte código, guarda já. Você não vai mandar bom dia, boa tarde, olá, doutor, quero tirar dúvida, não. Se você já está decidida, tá, a iniciar esse processo, da forma como eu expliquei para você aqui, você vai mandar esse código, guarda já. Eu vou te ouvir, vou esclarecer todas as suas dúvidas, a gente vai conversar, seja pessoalmente ou através de videoconferência, a gente vai iniciar o teu processo. Se você mandar bom dia, boa tarde, boa noite, você vai ser direcionada para um atendimento, para pagamento de consulta, e eu não vou conseguir te garantir esses bônus e garantias que eu te falei aqui. Então, espero você para pôr fim nesse problema.